Vamos seguindo em frente, amém? E a gente vai com certeza sendo garimpeiros de Deus. Os garimpeiros de Deus traz os tesouros escondidos na palavra de Deus, do ouro, né, do verdadeiro ouro puro, escondido na palavra de Deus, da água viva, a água da fonte, da verdadeira fonte, a água que você bebe nunca mais terá sede. Só essa água o Senhor Jesus pode dar. Então a palavra de Deus é como um tesouro maravilhoso, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Amém? Então vamos orar. Pai Santo, ó Pai Celestial, em nome de Jesus, nos orienta, nos capacita a cada dia, para que possamos estudar a Tua Palavra, principalmente o assunto das profecias bíblicas, vários temas, Deus, que falam a respeito dos acontecimentos futuros, como nos devemos nos preparar, como devemos, meu Deus, estarmos atentos, preparados para o grande dia da Tua volta, e também até lá, como devemos, meu Deus, percorrer todo esse sistema que estamos vivendo, como devemos avançar, como devemos trabalhar dentro das oportunidades que nos são oferecidas daqui para frente. Meu Deus, meu Pai, é o que pedimos, meu Deus, nos protege, nos inclina para entendermos essa verdade, meu Deus, nos revela tudo aquilo que precisamos entender. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, certo? O Senhor começa falando sobre o princípio das dores, mas hoje nós vamos falar de esperança. De esperança, sim. Nos tempos proféticos, é um dos tempos que se oferece mais esperança, né? Inclusive a palavra Apocalipse significa nos termos proféticos, né? Para bem longe da sombra, ou seja, quer dizer o quê? Que é algo a ser revelado, né? Não é algo para ser mais escondido. Apesar de ser um livro que as pessoas acham mais difícil de entender. Mas quando você procura estudar os símbolos proféticos, nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre os símbolos proféticos, né? O que a palavra de Deus explica sobre ela mesma, a Bíblia se explica sobre ela mesma. Então você vai entender como Deus revela a sua palavra através dos símbolos proféticos, através dos acontecimentos, através da natureza, através da sua criação, através dos acontecimentos proféticos. Você verá que o entendimento profético, ele é possível, ele é capaz. E algo, né, só é difícil aquilo que você não busca, aquilo que você não vai atrás. Mas o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Então, fique atento às profecias. Abrindo no livro de Mateus, antes vamos aqui ver qual a Bíblia, não sei qual a versão da Bíblia que você está estudando aí comigo, mas eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, claro, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Estou aqui com a versão revista e atualizada no Brasil, segunda edição da Sociedade Bíblica do Brasil, Antigo e Novo Testamento, tá certo? Não sei qual é a versão que você está estudando, mas se diferenciar alguma coisa, alguma palavra, diferencia na palavra, mas não creio que não vai diferenciar no sentido que a palavra quer trazer, certo? Então vamos aí decorrer aqui desse breve estudo. Será um estudo rápido, não será um estudo prolongado, tá certo? Como os vídeos que a gente vai fazer sempre aqui, mas que será continuado, né? Será continuado nos outros próximos vídeos, para a gente decorrer dentro das chaves proféticas. Quando você estuda a profecia, você vai encontrar chaves, você vai abrindo chaves através da palavra de Deus. É direcionado chaves para você, é direcionado também chamado de espelhos proféticos. Então tudo isso a gente tem que estudar para que a gente possa entender as profecias. E o livro para bem longe da sombra. Apocalipse significa para longe da sombra, significa algo que está revelado, é a revelação de Deus, para nós, assim como o livro de Daniel, assim como o livro de Ezequiel, outros livros proféticos, e o livro de Joel, e também, claro, os livros aqui dos discípulos do Senhor Jesus, aqui, né, dos livros do ministério do Senhor Jesus Cristo na Terra, tá certo? Como também as cartas paulinas, né, as cartas às igrejas que o apóstolo Paulo escreveu. Nós vamos também decorrer muito sobre isso. Amém? Então, Mateus capítulo 24, nós temos um texto-chave aqui, texto-chave que nos mostra como podemos
cada dia mais tem esperança e como devemos nos alegrar com os acontecimentos, apesar de ser alguns acontecimentos até alguns catastróficos, né? Fala de princípio das dores, fala de tanta coisa, certo? Que até dá medo, mas o Senhor Jesus, ele falou que quando pois vides essas coisas acontecer, né? Porque está próximo a sua vinda, amém? Então, abra aí, abra aí, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, que diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Amém? Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, quando pois vir todas estas coisas acontecerem, né? Os princípios das dores, né? Viste guerras e rumor de guerras, viste reis contra rei, nação contra nação, certo? Viste, né, a aparição da abominação da desolação, depois a gente vai estudar sobre isso. Você vai ver também a ascensão do último anticristo, porque a Bíblia diz que os anticristos já estão desde Gênesis, né, desde Gênesis, um dos primeiros anticristos, até hoje, né, no decorrer de todos os livros proféticos, de toda a história bíblica, até hoje, os anticristos estão no nosso meio, né? O apóstolo João disse, né, filhinhos, né, sabei que já esta é a última hora. E ele disse também, né, que os anticristos já estão no nosso meio. Então, nós devemos ficar atentos. Mas o último anticristo, né, esse último anticristo também irá surgir agora no final dos tempos, para que se cumpra a profecia. E o Senhor Jesus está dizendo, né, quando vê as calamidades no céu e na terra, né, terremotos, catástrofes, todas essas coisas que falam a respeito disso, você vê tudo isso acontecer. A Bíblia diz aqui que ele diz que já está próximo o quê? Está às portas, né? Jesus já está voltando, nosso Deus está voltando para buscar a igreja, certo? A igreja lavada e remida pelo seu sangue, amém? Então essa igreja, ela é parte, né, do corpo, na verdade ela é o próprio corpo, certo? Onde a cabeça é Cristo. Então ela também é simbolizada como a noiva, né? A noiva do Cordeiro. Então tudo isso é a igreja. E nós vamos ver no decorrer também, um pouco mais na frente,
24, a partir do verso 3, certo? Onde o Senhor Jesus começa, que é para a gente entender bem essa pergunta que eu fiz para você. Veja bem, verso 3 diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, foi uma pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele sempre falava, né, acerca do século vindouro, acerca do novo céu e nova terra. O Senhor Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério terreno, ele sempre falava da preparação, né, da regeneração, falava para os discípulos e anunciava, explicava para eles que o reino dele não era deste mundo. O reino dele é um reino celestial que está preparado antes da fundação do mundo, certo? Novo céu, nova terra. Então, é um reino, esse reino, na Nova Jerusalém, e no novo céu e nova terra, onde a Nova Jerusalém vai descer para habitar, sempre o Senhor Jesus falava, e os discípulos nessa oportunidade perguntaram mais claramente a ele: Senhor, e quando serão essas coisas? Aí o Senhor Jesus, ele começa a explicar que antes disso teria que acontecer muitas coisas, muitas visões, né? As visões do reino, né? Como o rei Nabucodonosor teve uma visão da estátua, né? Da estátua cabeça de ouro, tá certo? A cabeça de ouro da estátua, e no final, depois outras partes, né? Tinha parte de ferro e barro nos pés, tinha parte de o ventre o ventre de prata, né? As pernas de bronze. E isso aí, o que era isso, né? Daniel teve a revelação, a visão do Senhor para explicar o que era. E foi explicado que eram os reinos da terra que iriam surgir, mas que no final iria surgir no céu uma rocha, né? Uma rocha que descia, que ela vinha do céu, e ali ela espedaçava aquela estátua, espedaçava toda aquela estátua, e aquela rocha ia crescendo, aquela rocha simbolizava o reino do Senhor, certo? E o Senhor Jesus, ele vem explicando os sinais que se sucederiam, né? Que sinal haverá da tua vinda da consumação do século. Para ter a consumação do século, que se dá com a volta do Senhor Jesus, a consumação dos séculos, todos esses séculos nós estamos passando, certo? E aqui ele diz, né, no verso 4, e ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Ou seja, então é sinal que muitas pessoas estão sendo enganadas, muitas pessoas acerca desse assunto estão sendo enganadas, estão sendo lubridiadas, tá certo? Para entendermos essa verdade é necessário oração, é necessária a revelação do Senhor para que possamos compreender. E a Bíblia diz aqui no verso 5: Porque virão muitos em meu nome. Acompanhe aí Mateus capítulo 24, a partir do verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então o Senhor Jesus fala de guerras e rumores de guerras, certo? Mas não vos assusteis ainda, porque não é ainda, por causa da questão das guerras, não é ainda a consumação dos séculos, certo? E o Senhor pede prudência, pede oração, e pede que você fique na presença do Senhor, e com o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, para que a gente possa passar por cada fase que o cristão deve passar. Aqui no verso 6 diz: E certamente ouvirei... aliás, eu já li o verso 6, agora no verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, é o que a gente falou no começo, né? Haverá fome, haverá terremotos, certo? Em vários lugares, aquela coisa toda, mas ainda não é o fim. Aqui ele está falando do princípio das dores. Verso 8 diz: Porém, tudo isto é o princípio das dores, né? Como ele explicou. Verso 9: Então sereis atribulados. Aí começa a ele falar da tribulação, certo? Mas aqui ainda não é, então está falando ainda da grande tribulação também, que nós vamos falar também no decorrer das profecias bíblicas, né? A gente começa falando dos princípios das dores, né? Essa grande tribulação que há de vir. Mas estamos falando também de esperança, como devemos nos preparar em meio ao princípio das dores, em meio à tribulação que estamos enfrentando, principalmente nesse período de pandemia, nesse período agora que muitas pessoas estão falando na internet, né, nos jornais, em todos os lugares as pessoas estão falando do fim dos tempos, estão falando dos acontecimentos proféticos que está acontecendo no meio político, está acontecendo no meio social, está acontecendo na saúde do mundo todo. E tudo isso leva a crer, aponta para o final dos tempos. Mas existe essa grande esperança que eu li no começo, foi a nossa palavra-chave. Quando você vê tudo isso acontecendo, levantar-nos para o céu, você vê tudo isso acontecendo, é porque o Senhor Jesus já está às portas. Aqui no verso
aqui no verso 9, ele fala, né? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Tá vendo? Por quê? Por que as pessoas, as nações, quando ele fala que as nações, né? Quando ele fala de nações, é claro que ele está falando também de pessoas poderosas, né? Por que essas pessoas poderosas odeiam aqueles que professam o nome de Jesus Cristo? Por quê? Porque tudo isso envolve, porque na época porque o Senhor Jesus, ele foi morto e crucificado, aquelas pessoas poderosas da época, né, os próprios sacerdotes, né, que eram para o reconhecer como verdadeiro Messias, não reconheceram, também os governantes da época não protegeram, né, ou seja, e próprias pessoas que estavam ali crucificaram a Cristo, certo? Então, isso aí envolve o quê? Tudo isso envolve ganância e poder, tudo isso. Mas também tudo isso estava dentro do plano de Deus acontecer. A Bíblia diz que era mistério que tudo isso acontecesse. A Bíblia diz aqui também, verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, né? Infelizmente. Traiu, como o próprio Judas traiu Jesus, né? Hoje em dia as pessoas traem umas às outras, né? Traição, né? De pessoas, até amigos de muito tempo se traem, certo? Por causa de poder, por causa de dinheiro, por causa de fama, seja o que for, mas as pessoas traem. Mas não sabem elas que melhor é ficar ao lado do seu Jesus, melhor você ficar com a paz que o mundo não conhece, do que você, através de traições, através de querer passar as pessoas para trás, ter uma posse temporal, um certo poder temporal que vai passar, né? É melhor você permanecer com Cristo, é muito melhor, e ter a sua salvação eterna. O que é que a Bíblia diz aqui também no verso 11? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então ele fala aqui, né, que a iniquidade vai se multiplicar, a iniquidade é a maldade, o amor vai se esfriar, né? Se você ver uma pessoa que era de um jeito, hoje em dia ela está mais áspera, você olha assim, rapaz, fulano era assim e tal. A Bíblia aqui diz que o amor vai se esfriar, tá certo? De quase todos. Mas a palavra de Deus diz aqui que o evangelho vai ser pregado, né? O evangelho vai ter que ser pregado no mundo todo, nesse grande e vasto mundo, tá certo? Antes que Jesus volte. Mas, vindo aqui, nós vamos parar por aqui a nossa leitura bíblica, certo? Vamos só até o verso 14, porque através do verso 15 já fala da grande tribulação. A grande tribulação depois já é outro assunto, outro vídeo que eu vou fazer, tá certo? Com os irmãos aqui, com os nossos telespectadores do nosso canal, Remanescentes Ômega. Mas eu vim aqui falar um pouco sobre o início, né? Bem no início mesmo, que fala do princípio das dores, e aquela minha pergunta, né? Aquela minha pergunta que eu fiz no início do nosso vídeo aqui, do nosso estudo sobre as profecias bíblicas, quais, né? Apesar de tudo isso acontecer, certo? Qual é, tá certo? Apesar de a gente não ler o restante aqui, mas a gente sabe, né? A gente não leu para analisar mais um pouco. A gente sabe que tudo isso irá acontecer, mas qual é a última profecia, um dos últimos acontecimentos para acontecer? A gente sabe que depois de acontecer isso, aí Jesus Cristo volta, né? Aliás, são dois, mas vamos botar dois, né? Um já foi falado aqui, né? Que no verso 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então, o evangelho do reino deve ser pregado, seja pela internet, seja por redes sociais, seja pessoalmente, tá certo? Seja através de mensagem, através de telefone, mas você tem que falar da volta do seu Jesus. Tem que falar para as pessoas que Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal. Amém? Tem que falar. E tem que falar também que a Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Essa é a função do cristão, esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. E de graça recebemos, de graça damos. Assim como nós recebemos essa bênção das boas novas, a gente tem que passar essas boas novas também para as pessoas. Amém, irmãos? Então essa aqui é uma das profecias, últimas profecias a se cumprir. Glória a Deus. E, como eu li também, já aqui
já aqui que o Senhor diz que quando viste todas essas coisas acontecer, para finalizar aqui o nosso vídeo, né? Quando viste todas essas coisas acontecer, como diz aqui no verso 33, ele estará às portas, né? Já estará às portas para voltar e buscar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue remidor. Amém? Então, a resposta aqui que eu fiz a você também, ela está, né, dos dois acontecimentos, certo? Que um deles eu li aqui no verso 14, que é o evangelho que seria pregado ao mundo todo, mas nós temos um aqui também, no verso 30. Veja aí no verso 30. Verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Então este é o último sinal, né? O último sinal a se cumprir antes da volta de Jesus, né? Tudo irá se cumprir que está escrito aqui. E um dos últimos sinais, um é a pregação do Evangelho, e o último sinal é o sinal do Filho do Homem. Glória a Deus. Que nem diz aqui no verso 30, né? Depois de acontecer tudo isso, certo? Vamos ler a partir do verso 29 para ficar mais claro, né? O verso 29 diz, ó, a vinda do Filho do Homem, ó. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, né? Já fala aqui da grande tribulação, mas depois a gente vai estudar mais aprofundar sobre a questão da grande tribulação. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Amém? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Verso 31, para terminar, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Então, devemos ficar atentos a estes sinais. Quando viste esses sinais acontecer, porque o Senhor, Ele já está às portas. Que possamos nos preparar, meus irmãos. E possamos a cada dia ter fé. Peça mais fé. Cada dia que eu oro, peço mais fé. Peço unção do Espírito Santo de Deus. Para que eu esteja preparado. Para que eu esteja firme naquele dia. Porque a Bíblia diz, quem está em pé, ore para que não caia. Né? Quem está em pé, procure permanecer. Mas se por acaso você cair, a Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, possamos estar de pé naquele grande dia, né? Se alguma coisa acontecer, que o Senhor lhe levante, que o Senhor coloque você no lugar correto, no lugar certo, onde você deve permanecer trabalhando na obra de Deus, fazendo o ID do Senhor Jesus. Amém? É isso que nós devemos fazer para estarmos preparados na presença do Senhor, se preparando, orando, preparando o seu espírito, anunciando o Evangelho, também para a sua família, os seus irmãos, os seus amigos, o pessoal do trabalho, enfim, todos. Então, esse foi o nosso primeiro estudo de muitos estudos. Se Deus quiser, estaremos sempre aqui nesse canal, Remanescentes Ômega, até a volta do Senhor Jesus Cristo, claro. Amém? E até lá estaremos aqui com você estudando as profecias bíblicas. É algo que eu aqui, o irmão Sérgio Oliveira, amo estudar, que é as profecias bíblicas. Então, espero que você continue comigo, estudando junto comigo, estudando também aí na sua casa, onde você estiver, passando também essa mensagem, compartilhe essa mensagem, certo? Também com seus familiares, com amigos, seus irmãos da igreja, enfim, compartilhe essa mensagem de fé e de esperança aqui com o irmão Sérgio Oliveira e o canal Remanescentes Ômega. Amém? Glória a Deus. E até o nosso próximo estudo. Graça e paz.